Entrando na mente do assassino da Nicole, talvez a gente consiga entender o motivo de ele tirar a vida dela de uma forma tão cruel a ponto de desmembrar o corpo. E conhecendo como o ser humano é podre, eu acho que ele não matou a Nicole pra ter a namorada de volta, simplesmente isso. Porque assim, ou até mesmo eu já gostei, você já gostou de pessoas, já quisemos fazer provas de amor, mostrar que a gente valia a pena, que a gente merecia aquele amor, aquela atenção, mas eu nunca escolhi tirar a vida de alguém para provar que eu merecia amor, que eu merecia atenção. Então vamos tentar entender qual foi o motivo real desse crime ter acontecido, a verdadeira vontade do criminoso desse caso, que aconteceu entre os dias 12 e 18 de julho em Hortolândia, interior de São Paulo, para mostrar que o ser humano ele é podre e comete atos como esse para justificar seus desejos mais sombrios. Isso porque eu sou um psicólogo que já perdeu a fé na humanidade. Sim, eu sou um psicólogo que não gosta de pessoas. Por isso que nesse canal eu mostro o lado sombrio da mente humana. Então, se você gosta de ver como o ser humano é na sua essência, você está no lugar certo, né? Lembrando que não é um vídeo de avaliação psicológica, é um vídeo para entender como o ser humano consegue chegar num ponto tão sinistro como esse, né? Tudo com base nos portais de notícias, né? Todas as informações aqui que eu disser são públicas, então vamos ao vídeo. E a vítima desse caso é a Nicole Fernanda Pogeri, de 15 anos. Natural de Mococa, do interior de São Paulo, ela era estudante de mecânica. A Nicole era descrita por parentes como uma jovem doce, estudiosa, amorosa e muito ligada à família. Ela, inclusive, era uma desenhista muito talentosa. E segundo o padrasto da Nicole, ela tinha um namorado que ela conhecia desde a infância em Hortolândia, que é outra cidade do interior de São Paulo, e eles chegaram a estudar juntos até a família dela se mudar para Mococa, cidade natal da Nicole, e eles começaram um relacionamento à distância. E esse namorado teria ligado para Nicole, né? Ao que parece, ele indica que queria terminar o relacionamento com ela e ela resolve ir até ele, né? No dia 29 de junho, ela sai da cidade dela, ela vai até Hortolândia visitar o avô e aproveitar para encontrar esse namorado, né? Algo que parecia que já era comum, ela ir para casa desse avô. Então ela fica 2 dias na casa desse namorado e ela voltaria então no dia 14 de julho, que seria uma segunda-feira. Porém, a família não conseguiu mais contato com a Nicole, né? A família até chegou a ligar para esse rapaz, mas ele disse que teria terminado o relacionamento com a Nicole e que ela teria ido embora da casa dele no dia 12 de julho, ou seja, a Nicole havia desaparecido. Então o avô da Nicole registra um boletim de ocorrência relatando esse desaparecimento ali na delegacia de Hortolândia e começam algumas buscas até que um cão farejador, o cão Thor, da guarda municipal de Hortolândia encontra o corpo da Nicole enquanto essas equipes faziam as buscas e parece que o pai da Nicole reconheceu o corpo da filha por um colar preto que ela costumava usar. Ou seja, até aqui a gente tem uma pessoa, Nicole, de 15 anos, ela foi resolver a situação amorosa dela. Quem nunca, né? Nessa fase da vida a gente acha que tudo pra gente, que tudo que importa são nossas relações, os nossos grupinhos, amizades, namoro. É uma fase muito comum pensar muito em namoro, se sentir pertencente a algum grupo. Então a Nicole vai até esse namorado para resolver a situação amorosa dela. Ou seja, ela não fez nada de diferente. Há quem culpe a mãe, porque deixou a Nicole ir viajar sozinha, deixou a Nicole dormir na casa desse namorado, mas aqui são pessoas que sempre buscam algum culpado, né, e querem explicar a morte de uma menina de 15 anos, jogando a culpa em alguém que não seja os criminosos, né? Isso poderia ter sido evitado se a mãe não deixasse dormir. A gente não sabe, né? A culpa não é da mãe, a culpa não é da Nicole. Nesse sentido aqui a gente tem vítima totalmente inocente, né, segundo a criminologia. Nada para provocar o crime, nenhum comportamento que contribuiu para que o crime fosse cometido. Ela simplesmente foi resolver a vida amorosa dela, como qualquer jovem faz hoje em dia. Certeza que você fez na época que você era adolescente, então é triste porque são pessoas vivendo a vida normalmente, né? Um dos crimes mais tristes são quando as pessoas estão simplesmente vivendo a vida. E como o namorado da Nicole, ou ex-namorado, né, foi a última a falar com ela, aí a gente entra aí no perfil dele, que foi colocado como principal suspeito, e você já vai entender o porquê. O ex-namorado de Nicole, de 17 anos, e a minha atual namorada de 14 anos, desse adolescente, são os principais suspeitos. Na verdade, eles
são de fato as pessoas que cometeram esse crime. O adolescente de 17 anos morava apenas com o pai e a mãe estava presa por um crime que não foi informado, não se sabe muito bem esse histórico. Mas segundo uma prima desse menino que deu entrevista, ele tem já um histórico de mentiras. E, segundo ela, um fato muito curioso é que esse menino já havia matado um gato, filmado e enterrado. Já a avó, que parece ter outra visão dele, disse que ele mudou depois que conheceu essa menina, que inclusive parou de falar com ela e com o irmão mais novo que ele tinha medo porque ele lutava jiu-jitsu e ele tinha medo de apanhar desse irmão. Inclusive esse irmão mais novo alertava sobre essa menina dizendo que ela não valia nada, e nisso eles brigaram e pararam de se falar. Mas eles voltaram a se falar quando essa mesma menina traiu esse adolescente de 17 anos. E assim que essa menina trai ele começa a namorar com outra, que seria a Nicole. E essa menina, inclusive, já havia brigado com esse menino de 17 anos de uma forma muito intensa, né? Ela já tinha, segundo a prima dele, pulado o muro com uma faca na mão pra ir pra cima dele. Então a investigação se concentra nesses dois por quê? Porque foi achado ali na casa dele vestígios de sangue humano. E lá nesse local, na casa dele, também foi achada uma serra do tipo tico-tico. E a cama dele teria sido queimada. E aí, aquela questão, né? Por que alguém, do nada, queimaria uma cama, né? E começa a ficar muito estranho, né? Além do sangue humano na casa. E aí o pai do ex da Nicole, o pai desse garoto de 17 anos, ajudou nas buscas. Ele, inclusive, quando acharam o corpo, ele reconheceu os lençóis e a lona que o corpo estava envolto, né, como sendo dele. E como os dois foram ali para casa da avó para se esconder, que eu já entro nesses detalhes, a avó fala que ele estava apavorado, que pensava até em tirar a própria vida. E ele conta para a avó que essa namorada tinha envolvimento com o primeiro comando da capital, né, a facção PCC. Também a avó diz que ele assumiu que a menina foi quem fez tudo, que ele só ajudou depois, né? E aí vai ser uma versão contra a outra, ninguém sabe quem tá falando a verdade, mas agora a gente entra no modus operandi para entender como que isso aconteceu passo a passo e é muito bizarro. Para contextualizar a situação, primeiro esse garoto de 17 anos, ele disse já em mensagem para um amigo, né, que tem print dessa mensagem, que como essa menina teria terminado com ele ficou desesperado pra voltar com ela. Ele disse até que mataria a Nicole se essa namorada quisesse ele de volta, que ele não gostava da Nicole. Ele fala que sentia nojo dela, né, que só tava com ela porque a namorada de 14 anos dele estava com um outro carinho. Então a Nicole só estava sendo usada para causar ciúmes nessa outra menina. Isso a partir dessas mensagens, né? E aí começa todo o pensamento do crime, né? A menina tinha mandado mensagem para o marido da mãe da Nicole algum tempo antes, né? Se passando por uma colega, por uma conhecida da Nicole, pedindo as redes sociais dela, o que já é muito esquisito, né? Por que você precisa se passar por alguém? Por que você está pedindo as redes sociais de um adolescente? E de algum jeito ela conseguiu falar com a Nicole. Ela pergunta diretamente para Nicole se eles fizeram algo. Ela fala que não se importa se eles fizeram algo, mas que ela queria a verdade, né? E essa própria menina, essa ruiva de 14 anos, fala para Nicole: o moleque quer te matar. Ela alerta a Nicole que outro menino queria matar a Nicole. A questão é, será que o menino que queria mesmo ou era ela já planejando jogar a culpa nele, né? Enfim, mas já tinha uma cogitação desse crime desde então. Então a Nicole chega na casa desse garoto para buscar alguns pertences dela, já que haviam terminado, e lá a Nicole encontra esses dois juntos. E nesse momento que o crime teria acontecido, que é uma das coisas curiosas, né? Porque o menino mencionou que mataria a Nicole ali por mensagem. A menina mencionou diretamente para Nicole que ele queria tirar a vida dela. Os dois mencionaram a morte da Nicole e estavam juntos quando a Nicole foi lá. Será que foi planejado? Será que foi uma coincidência a Nicole aparecer? Mas, sendo planejado ou não, o pensamento da morte da Nicole já estava na cabeça dos dois. Então o crime acontece, né? De alguma forma,
parece que causaram um trauma crânioencefálico, ou seja, bateram muito forte na cabeça dela, segundo o laudo da perícia, né? Inclusive o pai da Nicole, quando acha o corpo, fala que ela estava com várias marcas, aparentando mesmo ter levado uma paulada na cara dela e que estaria bem inchado, né? Isso são palavras dele, né? E aí a gente pensa o que leva alguém a pegar um objeto contundente, que é um objeto com uma massa grande, um pedaço de madeira, um martelo, alguma coisa do tipo, pra bater na cabeça de alguém, né? Você escolhe esse tipo de coisa, geralmente esse tipo de arma é escolhido pela explosão no momento, porque são geralmente pedaços, são coisas, objetos que não servem para aquele tipo de finalidade. Então, geralmente é um objeto muito pesado que a ideia vem no momento de usar aquilo para bater em alguém. Geralmente, quando a ideia surge naquele momento, como improviso, a pessoa não pensa muito, ela pega o que ela acha que vai causar algum dano forte e uso da força bruta para descarregar algum sentimento, né? Geralmente a raiva, né? Então, geralmente, quem pega um objeto contundente, um objeto pesado, um pedaço de madeira, por exemplo, geralmente é uma escolha mais impulsiva e não muito estratégica, porque não é um objeto para isso, né? Às vezes você quer tirar a vida de uma pessoa dessa forma e nem acontece, porque ele não é feito para isso. Além disso, a perícia também constata diversos golpes com arma branca, principalmente na região abdominal, aparentemente faca. Várias perfurações por faca. E aí, se a menina já levou uma paulada, por que você vai ainda pegar uma faca, né, para acertar o corpo, para acertar a vítima, né? Aí, quando você escolhe a faca, já é um pouquinho mais íntimo, né? Porque a faca, quem usa a faca geralmente tá muito próximo da vítima, você sente o ato, o corpo em contato com a sua mão, então precisa ter um controle, uma proximidade muito grande com a vítima, proximidade física, né? E cada golpe de faca é como se fosse uma mensagem emocional, né? A pessoa com muito ódio, no caso de várias facadas, né, várias perfurações, a pessoa precisa estar com muita raiva e ir descarregando essa raiva a cada golpe com essa arma. Então, desnecessariamente um excesso de perfurações que já não precisava, porque uma só bastaria. Inclusive, ela tinha uma facada nas costas. Quem fez isso estava com muita raiva acumulada que foi descarregando ao longo desse ato, e a perícia conta que tem dois tipos de pressão diferente nessas facadas, então os dois deram a facada, mas aí eu já não concordo muito, porque se uma pessoa começa a dar facada em alguém, ela pode, ao longo do ato, cansar, né? A emoção vai diminuindo, ou seja, a força também vai deixando de lado, né? Então, uma mesma pessoa pode causar várias perfurações com pressão diferente. Então, não necessariamente por ter mais de uma pressão, foi os dois. Às vezes foi uma pessoa só, pode ter sido os dois, mas às vezes foi uma pessoa só que foi desistindo do ato ali à medida que a emoção, a raiva foi indo embora. E depois disso, o que eles fizeram? Não para por aí, a parte bizarra vem agora, a parte mais bizarra. Um dos detalhes desse caso é que nas costas da menina estava a sigla PCC, que significa Primeiro Comando da Capital, uma das principais organizações criminosas de São Paulo, do Brasil, e isso estava nas costas dela. Claramente aqui uma tentativa de disfarçar a motivação real do crime, né, de simular uma ligação com o crime organizado, ou seja, eles já estavam com a tentativa de despistar as investigações, já imaginando que o corpo da Nicole seria encontrado. Então eles já imaginaram, bom, se o corpo foi encontrado, a gente colocando PCC nas costas dela, logo vão achar que tem a ver com organização criminosa, então a gente não vai ser suspeito. Isso, pensamento deles, né? Não que fizesse algum sentido, porque, enfim, agora eles vão ter que lidar com o PCC na cola deles porque atribuíram o crime a uma organização criminosa. E a parte mais brutal do crime é agora. A menina já não tinha vida. Já acabaram com a vida da Nicole. E eles escolhem fazer o que? Eles escolhem separar do corpo os membros superiores e inferiores. Eles desmembraram, eles escolheram desmembrar, e para isso usaram aquela serra tico-tico. E aí, eu já te digo, a serra não é uma escolha do momento. É um pensamento que vem depois. Tiramos uma vida. O que a gente faz agora? Alguém sugere desmembrar o corpo. Então, o uso dessa serra indica que as pessoas já estavam pensando nas consequências de como esconder o corpo, né? Tanto isso quanto a sigla nas costas, né? E escolher uma coisa dessa
Você precisa ser muito frio para escolher isso, para pensar, vamos desmembrar. E precisa ser mais frio ainda para você fazer, porque leva tempo você ver um corpo sendo despedaçado. Você faz isso. Você precisa ser muito frio. É muita frieza você fazer isso com o corpo. Eu tenho dó até de inseto. Quando você pega um inseto, que você pega um besourinho, você arranca sem querer a perna do besouro, eu morro de dó do besouro. Você fazer isso com um ser humano, você precisa de uma frieza fora do nível de empatia comum do ser humano. É um ato extremamente violento isso. Até porque a menina já estava morta. Já não bastava para eles, precisavam mesmo precisava mesmo desmembrar o corpo. Então eles envolvem esse corpo em lençóis e em uma lona e colocam pedras amarradas. Por quê? Porque eles levariam esse corpo a um lago, a uma lagoa, eles levaram em um carrinho de mão, pegaram um carrinho de mão para levar o corpo até uma lagoa e jogaram o corpo lá, e as pedras serviriam para manter o corpo submerso, né? Inclusive, o lago ficava a 500 metros da casa desse menino de 17 anos. Ou seja, eles planejaram friamente e executaram friamente como que eles se livrariam daquela situação. E o que acontece depois que eles fazem tudo isso, pós-crime disso tudo? Tem câmeras de segurança mostrando eles indo em mercado e pegando esse carrinho de mão, inclusive, né, pra levar o corpo. Tem todas essas imagens aí que tem circulando por aí, né, e esse de 17 anos ainda ficou em contato com o pai por WhatsApp, falando que estava fugindo de uns caras de São Paulo, não da polícia, que ele estava com medo de morrer. E o pai pedindo pro filho se entregar, né? Já que ele se dizia inocente, era só ele se entregar, né? Não tem por que você fugir, já que você não fez nada demais, né? Já que o menino estava falando que era inocente. Eles foram pegos mais adiante, né? Eu vou falar isso lá pro final. Mas eles alegaram, quando eles foram pegos, olha só, eles alegaram que eles cometeram esse crime em legítima defesa contra a agressão da Nicole. Ou seja, eles disseram que a Nicole teria surtado por verem os dois juntos e por isso eles tiveram que tirar a vida da Nicole. Eles até falaram que não tinham a intenção de tirar a vida dela, que deram apenas uma facada nas costas da Nicole. Isso eles falam, que deram apenas uma facada nas costas da Nicole, mas claro que o laudo desmente isso, que tiveram várias perfurações na barriga. E quando eles percebem o que tinha acontecido, eles tiveram a ideia de esconder os restos mortais. Isso segundo eles, né, se defendendo. E eu pergunto pra vocês, supondo que a Nicole entrou em surto de verdade, que quis agredi-los, você vai se defender com uma faca? Você vai se defender dando uma facada nas costas? Que legítima defesa é essa que você dá uma facada nas costas? E que legítima defesa é essa que você oculta o corpo e depois foge? Por quê? Se foi legítima defesa, para que você vai fugir? Não é só chamar a polícia, denunciar, chamar alguém, porque foi legítima defesa. Então, muito frágil essa defesa deles. E aí a gente entra realmente nessa pergunta, nesse pensamento, nessa reflexão do porquê tiraram, de fato, a vida da Nicole. Não foi porque ele queria namorar a menina de 14 anos e ele quis provar que era digno, não foi por isso, muito menos em legítima defesa, como eles afirmaram, né? Então, o que as escolhas nesse crime todo revela sobre esse verdadeiro motivo desse ato sombrio? São duas pessoas, né? Então, começando por ele escolheu tirar a vida de uma menina para agradar a sua paixão, a primeiro momento, né? Qual seria o prazer dele nisso? O prazer dele seria esse de ter aquela namorada de 14 anos de volta que ele gostava muito, aparentemente. Mas a verdadeira vontade desse menino, ao que me parece, é que ele faz de tudo para agradar o feminino, a figura feminina, ser aceito pela figura feminina, ser amado por uma figura feminina. Mas por que ela, já que a Nicole também gostava dele? Por que precisava ser essa menina de 14 anos? Porque essa menina de 14 anos, ela tinha um amor doentio, ela tinha um amor controlador. Ela tinha um amor que parecia incondicional, né? Um amor semelhante ao de uma mãe, até mesmo. Claro que aqui é uma visão distorcida do que é o amor. Ela correr atrás com uma faca não é amor, mas para muita gente, tanto para ela quanto para ele, de repente era amor. E aí vem esse amor incondicional, porque é um amor que controla, um amor que é doentio, como de fato uma mãe geralmente o amor dela é controlador, é um pouquinho mais protetor, né, que se assemelha com essa questão dessa menina, mas que, claro que são duas coisas diferentes. E esse rapaz talvez nunca tenha sentido esse amor, né, porque a mãe dele, como eu falei no começo, está presa. A gente não sabe o momento que ela foi presa, o porquê, mas é como se ele, de repente, supondo, né,
que ele não tenha um amor de mãe. E essa menina chegou muito perto disso, né? Tanto que assim que ele foi traído por essa menina. Ele foi atrás da Nicole, tanto para causar ciúmes e voltar a atenção dessa ruiva para ele, quanto para ele nesse tempo ele não ficar sozinho, ele não ficar sem uma figura feminina ao lado. Então ele parece muito desesperado pela por agradar, por ter uma figura feminina do lado, de repente pela falta da mãe. Já no caso dela, ela escolheu eliminar a menina que concorria em atenção ali com essa sua paixão. Ou seja, ela tinha o prazer de ser a única na vida daquele garoto. E o que isso fala sobre a verdadeira vontade dela? Que ela queria ser a única escolha. Ela queria ter o controle absoluto dele. Ela parecia já acostumada a ter o que ela quer com a figura masculina, né? Tanto que ela traiu com outro garoto, ela manipulou esse de 17 anos e ela explodiu quando ela não teve, supondo também, quando ela não teve esse controle sobre esse menino. Tanto que ela ameaçou ele com faca, provavelmente num surto de ciúmes. Porque o ciúmes nada mais é que esse desejo de posse do outro, né? O medo de perder o controle sobre o outro. Então, ele não matou a Nicole para ter a namorada de volta. Ele matou porque no fundo ele desejava ficar ao lado de alguém que era obcecado por ele, ele queria alguém ali que controlasse a vida dele para finalmente se sentir amado como uma mãe faz, por exemplo. Ele eliminaria qualquer pessoa que estivesse entre ele e essa mãe simbólica. E ela não matou a Nicole só para ter esse menino para ela. Ela matou porque no fundo ela desejava ter controle, para se sentir poderosa, para se sentir importante, para se sentir alguém de relevância. Ela eliminaria qualquer pessoa que ameaçasse o controle dela. Os dois escolheram lidar com a vontade mais profunda deles e da forma mais sombria possível, né? Por mais que o desejo seja uma coisa inconsciente, você precisa escolher de forma consciente para chegar nesse crime como aconteceu. E por isso que é tão importante que a gente conheça esse nosso lado sombrio, né? Porque é a partir dele que a gente consegue entender a nossa verdadeira vontade no mundo, como a gente quer viver de verdade as coisas que a gente realmente almeja. E quando a gente não entra em contato com a nossa sombra, com o nosso lado sombrio, essa sombra que geralmente são desejos, impulsos, dominam a gente entra em vícios, comportamentos destrutivos para nós mesmos, destruímos o outro. Então é sempre muito importante que você conheça o seu lado mais sombrio, o seu lado mais podre. Conheça esse lado para que ele não te domine. E conhecendo esse lado, você também vai conhecer a sua verdadeira vontade, a sua verdadeira missão no mundo. Mas se você tem alguma percepção diferente disso, você pode trazer nos comentários. A Nicole foi enterrada na manhã do dia 20 de julho no cemitério de Mococa, que é localizado na Praça Princesa Isabel. E na tarde desse mesmo dia, os adolescentes foram apreendidos em Cornélio Procópio, no Paraná. A avó materna de um deles teria auxiliado nessa fuga e na ocultação deles. Inclusive, eles disseram que a avó não sabia de nada, Eles apenas falaram pra ela que tinham sido expulsos de casa, mas a polícia analisa que eles já planejavam de lá uma nova fuga. E 2 celulares foram apreendidos com eles e serão periciados para buscar mais informações. E o caso foi registrado como feminicídio e está sob a responsabilidade do 2º Distrito Policial de Hortolândia. Lembrando que esse caso é tratado sob as diretrizes do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, por conta da idade deles. Lembrando que a partir do ECA eles são considerados penalmente inimputáveis, ou seja, eles não podem ir presos para a cadeia, porque o ECA entende que por serem menores de idade eles não entendem o que estão fazendo, então eles não recebem pena, eles recebem medida socioeducativa para aprender a viver em sociedade, Então a justiça decretou essa internação provisória dos dois, que pode durar ali 45 dias na Fundação Casa Andorinhas em Campinas, E por serem menores de 18 anos, eles não respondem por crimes, Mas são atos infracionais análogos a crimes, no caso aqui de feminicídio e ocultação de cadáver. Então, caso eles recebam essa pena, que não a pena, seria a internação definitiva nessa Fundação Casa, eles podem receber no máximo 3 anos, que é o tempo máximo, de internação nessas fundações. E quando a pessoa está ali perto de completar 18 anos, por exemplo, ela é liberada ali quando completa os 21, mais ou menos, Então, depois que se eles receberem essa pena máxima, eles podem
sair depois de 3 anos e após isso eles seguem livres e, curiosamente, sem registro criminal, porque não fica no histórico da pessoa quando ela comete qualquer ato infracional antes dos 18. Mas essa é a nossa lei brasileira. E parece que essa menina ela tinha muito controle psicológico sobre esse garoto, né? Não que ele seja inocente, não, os dois são culpados, mas parece que ela tinha muita influência sobre os atos dele, né? E lembra muito o caso daquele menino de 14 anos que tirou a vida da família também para provar o amor pela namorada, que queria ver a namorada virtual. Então os pais estavam impedindo, estavam entre eles, e ele tira a vida dessa família pela namoradinha. E esse vídeo também tá no canal e tá aí na tela, inclusive, caso você queira ver como o ser humano consegue ser bizarro.